Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 2 e nessa aula nós iremos fazer um exercício sobre a equação de Bernoulli. Este é um exercício 14.87 do livro do Sears. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu joinha neste vídeo, se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Na parte de baixo, no canto direito, você pode passar o mouse para se inscrever direto pelo vídeo e dê uma badalada no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Tendo feito isso, vamos ao exercício. O exercício é o seguinte: a água de um tanque grande aberto com paredes verticais possui uma profundidade H, conforme a figura. Um orifício é aberto na parede vertical a uma profundidade H abaixo da superfície da água. Nós temos aqui na figura um tanque cheio de água, onde a altura desse tanque é H, foi feito um furo a uma profundidade H. A água que sai por este furo tem um alcance R. Vamos então aos itens. A. Qual é a distância R entre a base do tanque e o ponto onde a corrente atinge o solo? B. Qual a distância acima da base do tanque devemos fazer um segundo furo para que a corrente que emerge dele tenha um alcance igual ao do primeiro furo? Pare este vídeo e tente resolver este exercício. A solução deste exercício pode ser a seguinte: nós temos aqui o esquema do tanque, onde nós temos uma altura H e a uma profundidade H foi feito um furo. Neste furo eu estou representando como sendo um ponto 2 e na superfície da água eu estou considerando como sendo o ponto 1. Notem que quando fazemos a diferença y1 menos y2, isso nos dá a profundidade H. A água que sai desse tanque, ela sai em queda livre. Daí nós temos que ela terá um movimento uniforme no eixo x e um movimento variado no eixo y. Com isso, AX é igual a zero e AY é igual a mais g. Escrevendo a equação de Bernoulli para este problema, nós temos P1 mais μg y1 mais meio v1 ao quadrado igual a P2 mais μg y2 mais meio de v2 ao quadrado. As pressões P1 e P2 são as pressões no ponto 1 e no ponto 2. Mas como este tanque está aberto, a pressão no ponto 1 será a pressão atmosférica e a pressão neste furo será também a pressão atmosférica. E considerando a área 1 muito maior que a área 2, essa água terá um escoamento muito lento na superfície, ou seja, no ponto 1. Então nós podemos considerar a velocidade V1 como sendo zero. Daí, pressão atmosférica mais μg y1 mais meio de μ vezes zero é igual a pressão atmosférica mais μg y2 mais meio de μ v2 ao quadrado. Nós podemos aqui cortar a pressão atmosférica e meio vezes μ vezes zero dá zero. Daí a gente fica com μg y1 igual a μg y2 mais meio de μ v2 ao quadrado. Como a densidade μ aparece em todos os termos, nós podemos cortar este cara. Daí nós iremos ficar com a expressão gy1 igual a gy2 mais meio de v2 ao quadrado. Vamos passar gy2 para a esquerda da igualdade trocando o sinal. Fica gy1 menos gy2 igual a meio de v2 ao quadrado. Colocando g em evidência, nós temos g que multiplica y1 menos y2 igual a meio de v2 ao quadrado. Aqui nós podemos pegar o 2 que está dividindo, passar ele multiplicando, fica 2g, e nós vimos que a diferença y1 menos y2 nos fornece a profundidade H. Daí nós temos que 2gh é igual a v2 ao quadrado. Tirando o expoente 2, temos raiz de 2gh igual a v2. Então, a água que passa por este furo sai com uma velocidade de raiz de 2gh. Como temos um movimento uniforme para o eixo x, nós temos a equação horária x igual a r, que é igual a x0 mais vxt. Considerando x0 como zero na origem e vx como sendo v2, nós temos que r é igual a v2 vezes t. Agora nós temos que encontrar o tempo. Vamos usar a equação do movimento uniformemente variado
para o eixo y para a gente encontrar o tempo. Daí fica y igual a y0 mais v0yt mais meio de ayt ao quadrado. Considerando v0y como sendo zero, e nós consideramos que ay é igual a mais g, passando mais y para a esquerda da igualdade, nós teremos y menos y0 igual a meio de gt ao quadrado. Descrevendo y menos y0 como sendo a altura do ponto 2 em relação ao solo, nós temos y igual a meio de gt ao quadrado. Escrevendo em função de h, nós temos que a altura do ponto 2 em relação ao solo será h menos h. Daí, h menos h é igual a meio de gt ao quadrado. Podemos agora passar o 2 multiplicando. Nós temos que 2h menos h é igual a gt ao quadrado. G está multiplicando, podemos passar dividindo. Daí, t ao quadrado é igual a 2h menos h dividido por g. Podemos tirar o expoente 2, daí nós teremos t é igual a raiz quadrada de 2h menos h sobre g. Vamos agora substituir este tempo encontrado na equação do movimento para o eixo x. Daí fica, a equação do movimento é r igual a v2t. Substituindo os valores de v2 e t, nós temos r igual a raiz quadrada de 2g h vezes raiz quadrada de 2h menos h dividido por g. Aqui a gente pode juntar todos os termos dentro de uma única raiz e multiplicar. Daí nós teremos raiz de 4g h que multiplica h menos h dividido por g. Nós podemos cortar o g e tirar o 4 da raiz. Daí nós temos a distância r como sendo 2 raiz de h menos h vezes h. Vamos então resolver o item B. No item B, ele quer saber qual profundidade nós podemos fazer um segundo furo, de forma que o alcance da água que sai desse furo seja igual ao do primeiro. Vamos aqui fazer um esquema, onde eu estou chamando essa profundidade do segundo furo de h'. A nossa condição é que a distância r' provocada por este furo h' tem que ser igual à distância r, que a gente encontrou no item A. Então aqui eu irei considerar, como nós já encontramos essa distância r, vou considerar uma distância r' igual a 2 raiz de h' menos h' vezes h'. E nós temos a distância r como sendo 2 raiz de h' menos h' vezes h'. Como eles têm que ter o mesmo alcance, basta a gente fazer o seguinte. Vamos igualar r' a r. Substituindo r' e r, nós temos 2 raiz de h' menos h' vezes h' igual a 2 raiz de h' menos h' vezes h'. Podemos cancelar o 2 que está multiplicando, e para a gente tirar essa raiz quadrada, nós podemos elevar os dois lados ao quadrado. Daí nós temos raiz quadrada de h' menos h' vezes h' ao quadrado igual a raiz quadrada de h' menos h' vezes h' ao quadrado. Podemos cortar essa raiz com esse expoente 2 e essa raiz com esse expoente 2. Daí a expressão fica h' menos h' vezes h' igual a h' menos h' vezes h'. Vamos aqui fazer a distributiva, ou seja, multiplicar o h' da esquerda da igualdade com todos os termos dentro do parêntese. Daí fica h' menos h' ao quadrado igual h' menos h' vezes h'. Igualando a zero, nós temos h' menos h' mais h' menos h' vezes h' igual a zero. Aqui nós temos uma equação do segundo grau, onde a nossa variável é o h'. Vamos então resolver essa equação do segundo grau. Nós podemos aqui resolver usando a equação de Bhaskara, onde os nossos coeficientes a é igual a 1, b
é igual a menos Hzão e C é igual a Hzão menos Hzinho vezes Hzinho. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Daí fica H' é igual a Hzão mais ou menos raiz quadrada de Hzão ao quadrado menos 4 Hzão menos Hzinho vezes Hzinho dividido por 2. Dentro da raiz, multiplicando menos 4 com Hzão menos Hzinho e multiplicando Hzinho com Hzão e menos Hzinho, nós temos dentro da raiz que H' é igual a Hzão mais ou menos raiz quadrada de Hzão menos 4 Hzão Hzinho mais 4 Hzinho ao quadrado sobre 2. Aqui, pessoal, este termo dentro da raiz partiu de um quadrado perfeito. Como ali nós temos o sinal negativo, nós sabemos que é algo do tipo x menos a ao quadrado. Daí, nós podemos reescrever o termo da raiz como sendo H' igual a Hzão, mais ou menos raiz quadrada de Hzão menos 2 Hzinho ao quadrado sobre 2. Notem que, quando nós fazemos Hzão menos 2 Hzinho ao quadrado, nós iremos obter o termo da linha anterior. Aqui nós podemos cortar essa raiz quadrada com esse expoente 2, daí o H'zinho' ficará igual a Hzão mais ou menos Hzão menos 2 Hzinho sobre 2. Vamos agora achar as raízes H'zinho' 1 e H'zinho' 2. Vamos primeiro fazer H'zinho' 1 como sendo a diferença. Daí, H'zinho' 1 será igual a Hzão menos Hzão menos 2 Hzinho sobre 2. Tirando parênteses e distribuindo o sinal negativo dentro do parênteses, nós temos que H'zinho' 1 será igual a Hzão menos Hzão mais 2 Hzinho sobre 2. Hzão menos Hzão é 0, daí nós temos que H'zinho' 1 é igual a 2 Hzinho sobre 2. Cortando 2 com 2, nós temos que H'zinho' 1 será igual a H. Essa é uma raiz da nossa equação. Resolvendo agora H'zinho' 2 como sendo a soma, nós temos que H'zinho' 2 é igual a Hzão mais H menos 2H sobre 2. Tirando parênteses, nós ficamos com H'zinho' 2 igual a Hzão mais Hzão menos 2 Hzinho sobre 2. Somando Hzão com Hzão, nós temos que H'zinho' 2 é igual a 2 Hzão menos 2 Hzinho sobre 2. Podemos, no numerador, colocar o 2 em evidência. Daí ficamos com H'zinho' 2 é igual a 2, que multiplica Hzão menos Hzinho sobre 2. Nós podemos cortar este 2, daí a gente obtém que H'zinho' 2 é igual a Hzão menos Hzinho. Essa aqui é a segunda raiz para essa nossa equação. Nós temos aqui, pessoal, duas raízes. Uma H e a outra Hzão menos Hzinho. Mas notem que no enunciado já foi dado uma profundidade Hzinho, na qual nós temos esse alcance R, e a gente obteve essa altura Hzinho. Para o segundo furo, nós iremos considerar uma altura de Hzão menos Hzinho. Portanto, a nossa resposta aqui é H' igual a Hzão menos Hzinho. Trazendo o esquema para a gente entender melhor, essa profundidade H' do segundo furo deve ser tal que a altura com relação ao fundo deste tanque deve ser igual a H. Com isso, a distância do fundo do recipiente até o segundo furo é H. Notem que quando fazemos Hzão menos H, que é a distância do fundo desse recipiente até o segundo furo, nós obtemos a profundidade H'. De forma que a água que sai terá o mesmo alcance da água que sai do primeiro furo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe um like neste vídeo, se inscreva no meu canal e até a próxima aula. Valeu!